E aí, em 2016, em janeiro, fui para Campina Grande. Então, saí de casa ali, acho que eu tinha 17 anos, cidade, morar sozinho, colegas, começar ali meu primeiro ano do cursinho. 2016, se eu não me engano, eu saí de casa, né, para ir para esse cursinho, Campina Grande. Minha mãe chorou ali, tá? Porque a primeira vez, eu sou filho único, né? Então foi a primeira vez que eu saí de casa assim para um lugar distante. Aí eu morei com esses amigos, né? A primeira vez que eu cheguei no cursinho foi mágico, assim, porque eu nunca tinha visto uma escola daquele porte, um colégio daquele porte, né? Tudo chique, assim, tudo muito caro, sabe? Parecia as pessoas também que estudavam lá, que tinham ensino médio, né? Uma realidade muito diferente da que eu sempre tive. Aquilo me encantou, porque eu falei, pô, tô aqui, sabe? Eu vou aproveitar a oportunidade. Não sei o que vai acontecer ano que vem, mas esse ano que eu consigo pagar, eu vou ficar aqui e aproveitar ao máximo. E eu cheguei com essa ideia, né, de aproveitar ao máximo, porque eu sabia que naquele local tinham muitas oportunidades, tinham pessoas excelentes, né, os professores em si, muito capacitados, que eu poderia sugar ali o que eu tivesse para oferecer. Eu ia pedir dica de estudo, acho que toda semana eu ia pedir dica de estudo para professores diferentes, que eu tinha essa dificuldade de adquirir o conteúdo. Então eu chegava no de química e perguntava, como é que eu posso estudar para química? De matemática, como é que eu estudo melhor para matemática, história, português e tal. Então, para todos eu fazia isso. Era bem chato mesmo, sabe? Mas eu ia sem vergonha alguma. Metia a cara e sempre me ajudaram. Ninguém me negou uma ajuda assim. Aí nesse ano eu me comprometi a estudar o dia inteiro. Então eu estudava das 6:30 da manhã, 7 até 11 da noite. Era bizarro, assim, porque eu era maníaco pela rotina que eu tinha, né? Eu sabia que aquilo era uma chance que eu poderia não ter no ano seguinte, porque o dinheiro, pô, vinha de ajuda e tudo mais, e imprevistos podem acontecer. Então eu tinha que me dedicar ao máximo ali para aquela chance que eu estava tendo. Então eu estudava direto, domingo a domingo, não saía, não descansava, assim, tirava o dia inteiro para não estudar e tal, só quando chegou ali no meio do ano, que batia um cansaço muito grande, eu, sei lá, às vezes tirava um domingo para jogar, fazer nada, sabe, dormir, comer alguma coisa, assistir um filme, mas era bem pouco, assim, né. Não visitei minha família ao longo desse ano, que, tipo, era só 3 horas da minha cidade, e o pessoal que morava comigo ia, né, visitar os familiares, mas eu não ia. Eles sempre entenderam essa questão, né, minha mãe e tal. Por mais que eu sentisse saudade, por mais que eles sentissem saudade, eles entendiam esse meu desespero pela oportunidade que eu tava tendo, sabe? Eu não me arrependo de nada disso, assim. Tanto que minha mãe sempre falou, aqui tá tudo bem, fica em paz, estuda, foca nos estudos. E é isso minha mãe e minha avó, né, que são meus dois alicerces, assim, pra tudo na vida, pra tudo mesmo. E aí também foi conversar com meu pai, né, que ele sempre me ajudou com tudo, assim, tal. A gente não tinha muitas condições financeiras, né, tudo mais, como eu falei, mas tudo que estava ali ao alcance dele, ele dava o sangue pra me ajudar. Meus pais são separados. Eu lembro que eu cheguei chorando, assim, né? Que eu falei, pô, é o meu sonho, quero ir estudar e tudo mais. Ele falou, não precisa chorar, a gente vai dar um jeito, é difícil e tal, mas a gente vai dar um jeito. Fique tranquilo, você vai estudar, você vai lá se formar, vai fazer suas coisas. A parte do dinheiro a gente dá um jeito. Eu sempre tive esse apoio imenso, assim, sabe, da minha família, com tudo. E aí tem minha segunda mãe, né, que é a esposa do meu pai, que ela sempre me ajudou também, assim, sempre me incentivou a estudar. Até hoje, eu falo que ela sempre foi minha psicóloga, assim, quanto aos estudos. Então, a gente juntou todo esse bolo aí de coisas e fui embora. Ok, né, nesse ano do cursinho, eu cheguei ali nas aulas e eu tive a certeza de que eu não sabia de quase nada do que era exigido para a prova. Porque matemática, eu não tinha base de nada, base de nada. Eu lembro até hoje que eu não sabia a área de um triângulo. Eu não sabia a área do triângulo. Sentei na primeira carteira ali e tal, da frente, da primeira aula de geometria, e o professor perguntou pra mim a área do triângulo. Eu não sabia responder. E a sala tinha 180 pessoas. E aí, pessoas que já, tipo, tinham passado alguns anos do cursinho, gente que tinha estudado ensino médio, né, forte e tudo mais. E aí teve uma pessoa, né, que nesse meio disse para o professor correr com a matéria porque aquilo era muito básico. E aí eu lembro que ele olhou pra mim assim, de canto, né, e falou, a gente não pode correr com a matéria porque tem gente que tá num nível bem baixo. E aí veio aquele baque ali, de me sentir um asno no meio de todo mundo, sabe? Aí levei aquilo pra casa. Lembro que na época eu não levava muito, até hoje, né, eu não levava muito como, ai, que vida triste, que não sei o quê, não ficava reclamando, né? Eu usava aquilo como um combustível para me dedicar ainda mais, né? Então eu chegava com mais ódio ali, um ódio bom, né? Para estudar e mostrar que ele estava errado. Era basicamente isso, né? E isso sempre me impulsionou bastante. E aí, para vencer essa dificuldade que eu tinha em matemática, que era muito grande, então eu comecei a extrapolar uma hora e meia a mais aquela rotina já pesada que eu estava tendo. Então eu comecei a dormir menos para ter um tempinho ali de estudar mais, né? É errado isso, né? Hoje em dia eu não concordo, porque a gente precisa ter um sono muito adequado, mas na época foi o que eu fiz. Então tinha um cara que estudava, que morava comigo, que ele fazia engenharia,
Eu pedi essa ajuda para ele, né? Ele me deu uma lista ali e tal, ele ficava estudando de madrugada também. Então eu ficava ali do lado dele, peguei uma lista de matemática básica que ele recebeu na faculdade dele, que era imensa, com várias coisas. Todo dia eu resolvia um pouquinho com ele. E era muito difícil, eu tinha muita dificuldade. Trigonometria, não entendia. Pitágoras, eu realmente não entendia, sabe? Não entendia. Mas aí aos poucos, né, errando muito, acertando, errando muito. E acertando, eu fui me desenvolvendo. E aí nesse meio aí, eu sei que eu joguei minha nota pro ProUni, passei em ciência da computação, em uma faculdade particular, a nota era bem baixa, de corte e tudo mais, eu até fiquei um pouquinho tentado aí, só que eu falei, pô, não, eu quero ir pro lugar que eu sei que vai me dar muita oportunidade, até que tem uma boa estrutura e tudo mais, porque, assim, todo curso é válido, toda instituição é válida, obviamente, particular, pública, enfim, mas eu sabia do conceito que a UFCG tinha quanto à computação, né, então eu sabia que ali ia ter mais oportunidade para mim. Era o mesmo papo lá do ensino médio que eu contei. Deixei de lado, comemorei e tal, que passei, mas aí continuei estudando. E aí em novembro, fui para minha cidade prestar o Enem. Naquela época eram 2 domingos diferentes. Fiz o primeiro dia, saí da prova, meio arrasado, falei, pô, não vou conseguir. Mas aí beleza, fiquei mal ali e tal, mas não deixei afetar o segundo dia. Estudei ali ao longo da semana. Chegou no segundo dia, fiz a prova ali e tal, mais tranquilo. Lá era o único vestibular que eu tinha, era o Enem, minha única chance. Só que o resultado ia sair, sei lá, 3 meses depois, que ia sair, sei lá, em janeiro. E eu sempre fui muito inquieto, muito imperativo. Eu não gostava de ficar parado. Fiquei uma semana na minha cidade, lá em Monteiro, né, com os meus familiares, visitei todo mundo, descansei um pouquinho a cabeça. Só que aí em uma semana eu quis voltar para Campina Grande para tentar arrumar algum emprego, para juntar uma grana, né? Porque eu sempre tive essa ideia de ter um dinheiro guardado para alguma emergência, alguma urgência, alguma coisa que porventura viesse a ocorrer. Eu tinha que estar preparado financeiramente. E essa ideia, né, de ter uma graninha guardada, eu acho que eu criei desde cedo, né? Desde aqueles 8 anos de idade que eu trabalhava, eu trouxe isso comigo até hoje. E eu lembro que eu montei um currículo, né? E aí toda essa minha trajetória, né? Tipo, coloquei os empregos que eu já trabalhei, coloquei tudo mesmo, né? Os empregos que eu trabalhei, o inglês, o espanhol, a edição de vídeo, a edição de Photoshop, CorelDRAW, que eu aprendi jogando aqueles joguinhos lá no comecinho, curso de programação. Tudo isso enriqueceu o meu currículo e me favoreceu muito, né? Então eu entreguei em 2 lugares só o meu currículo, foi uma rede de farmácias, lá Rede Farma, e acho que uns 9 dias depois de eu ter chegado lá em Campina Grande, né, dessas férias que eu tive, eu tinha entregado o currículo e tudo mais, me ligaram para uma entrevista de jovem aprendiz. A proposta não era nem o salário mínimo, era metade do salário mínimo. E tal, mas eu fui, né? Fui lá e contei toda a minha história, tudo isso que eu tô contando pra vocês, contei lá, a moça realmente perguntou tudo que fiz, né? Mandou ir pra casa e tudo mais, que depois eles iam dar uma resposta. No dia seguinte, de manhã, a moça me liga, fala que surgiu uma vaga de emprego mesmo, não mais de jovem aprendiz, porque falaram que estavam ali querendo contratar de jovem aprendiz, mas surgiu uma vaga e eles gostaram muito do meu perfil pra essa vaga. Então eu ia pular a etapa de jovem aprendiz e ir direto pro emprego, com salário mínimo e tudo mais. E eu fiquei bem feliz, né, que já ia começar esse trabalho. E acho que em dezembro eu comecei. E aí nessa rede de farmácia em Campina Grande, começou o sistema de drive-thru. É igual a gente tem nas lanchonetes hoje em dia. E você entrava no lado lá da farmácia, tinha uma forma de atendimento no carro mesmo. Então você parava ali, pedia os seus medicações, a moça vinha, entregava e você ia embora sem sair do carro, né? E eu ficava nesse estacionamento meio que orientando os carros, orientando a estacionar, tinha um estacionamento. E aí com o tempo eu, por proatividade mesmo, ninguém me obrigava a fazer nada além disso, atendia as pessoas, tipo, faziam filas no carro, no estacionamento, né? Então eu ia lá, anotava o pedido de cada um, ia adiantando lá os farmacêuticos, então eles faziam os pacotinhos, eu ia entregando, para agilizar aquele sistema. E os clientes que eram bem recorrentes lá, gostavam de mim, me davam uma gorjetinha, tudo isso eu ia juntando. E aí eu trabalhava 8 horas por dia, né? Acho que era das 11 às 2, aí tinha uma pausa e voltava às 5. E aí só saía de lá às 9 da noite, mais ou menos. Tava perto de sair o resultado do vestibular, eu tava um pouquinho confiante de passar, então eu comecei a comentar com as pessoas, né? Poderia sair, porque o curso é integral. Chegou em janeiro, saiu o resultado do Enem, tirado acho que 660, né, que tava uma ótima nota pro curso, né? E aí eu tava no trabalho nessa época, né? E todo mundo já sabia que eu tava estudando, que eu queria. E aí, gente, foi uma alegria imensa, assim, uma alegria imensa de todo mundo. Eu saí gritando, eu pulei, literalmente eu pulei em cima do meu gerente, né, pra dar um abraço, assim, no meio de todo mundo. Como eu falei, essa hiperatividade, esse meu de felicidade que vem do nada, eu descarrego. Esses momentos eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Muito legal. E alguns clientes ficaram sabendo que eu ia sair, então foram lá pra me dar um dinheirinho, pra me ajudar, sabe? Então, esse carinho ao longo da vida eu sempre tive muito, né? Foi muito bom. Bom, mas aí ok. Aí ok. Liguei pra minha família, liguei pra todo mundo, falei que eu tinha passado, foi uma alegria imensa, assim, pra todo mundo, né? Que a gente chegado naquele objetivo que todo mundo tinha sonhado junto. E beleza, entrei no curso de computação,
E aí esse dinheiro que eu trabalhei na farmácia, eu juntei tudo, só usei para despesas, me ajudaram muito nesse início da faculdade, porque eu não tinha bolsa. Então, eu dependia novamente da ajuda do pessoal. Tudo o que tinha de extra eu guardava, né? Que eu sabia que uma hora eu ia utilizar. Porque ali ao longo do ano tive muita dificuldade. Pessoal, o curso em si era muito difícil, né? É um curso de exatas. Então, sofri aquele primeiro impacto também quando eu cheguei. Já era um nível um pouquinho acima. Mas eu via também que tinha gente com a mesma dificuldade. Lá tinha um ambiente um pouco competitivo, né? Que tinha lá trabalho. Os estágios dependiam de nota. Tinha gente muito inteligente lá, tipo, muito inteligente, sabe? E aí vinha aquela comparaçãozinha, então eu falei, pô, a realidade de cada um é diferente, né, e tal, vamos seguindo. Terminei meu primeiro ano, quase fui reprovado em uma matéria lá, mas acabei passando. Aí no segundo ano da faculdade, eu comecei a flertar um pouquinho com a ideia de fazer medicina, no meio do segundo ano. Eu tinha isso na minha cabeça, pô, 2 cursos que eu faria na minha vida, né, seria ciência da computação ou medicina. Medicina estava descartado porque eu não achava que eu tivesse capacidade para passar, principalmente isso antes de entrar no cursinho. Mas aí depois que eu entrei no cursinho, que eu falei, pô, acho que eu sei o que eu preciso fazer. Só sentar e estudar com os materiais corretos, a orientação correta. Bateu ali aquela crise existencial, né? Eu comecei a ir cada vez menos para as aulas, porque eu estava realmente reflexivo. Aí veio essa cobrança, falei, pagaram para mim, né? Então as pessoas forçaram e tal, tá aqui, eu do nada vou sair do curso. Mas aí conversei, né, com um amigo, que ele hoje, terminando o curso, na verdade, de medicina, ele fazia cursinho comigo na época. Conversei por alguns dias com ele sobre isso, sobre essa questão do que o pessoal ia achar, né? Fui no psicólogo lá da UFCG, até conversar com ela, explicar a situação, e ela disse, Fagner, não tem muito o que eu falar, porque você já veio decidido, você não tá com dúvida, você tá com certeza, mas só precisa de um empurrãozinho aí pra dar a cara a tapa e fazer. E esse incentivo final, né, veio da minha avó e da minha mãe, que eu lembro que elas falaram, Fagner, vá fazer o que você quer, estuda o que você quer, se quiser sair, saia, faça o que o seu coração tá mandando, porque a gente sempre vai estar aqui pra lhe apoiar. Foi exatamente essa frase que minha mãe falou. Ela tinha conversado com minha avó também, né. Depois dessa frase aí, nada mais me jogava pra trás. Saí, acho que no final do segundo ano. Mas aí a gente tinha dificuldade maior. Eu não conseguia agora pagar mais o cursinho, né? Nem com desconto, porque a gente não tinha dinheiro. E aquele dinheiro que eu tinha guardado do trabalho da farmácia, eu preferi deixar guardado ele para alguma emergência. Não mexer nele, né? Porque eu sabia que uma emergência poderia vir. E veio. No fim desse ano, minha mãe acabou ficando desempregada, né? Por uns 2 meses ela não conseguia, não tinha, né, dinheiro para mandar para mim. E aí esse dinheiro que eu tinha guardado me ajudou, e muito. Mas eu refleti comigo mesmo. Eu falei, pô, eu já tenho as habilidades de estudo, né? Eu sei, tenho uma boa base de estudo agora, que eu fiz o cursinho, eu fiz ali a faculdade, tudo mais, estou um pouquinho mais maduro. Técnicas de estudo, eu lembro de muita coisa que me ensinaram no cursinho, tem vídeo no YouTube, então acho que eu consigo me virar aqui em casa, né? Eu só preciso me organizar bem. Meu quarto, eu transformei em um cursinho. Na época, o ESAG vestibular, eles disponibilizavam, acho que até hoje, né, disponibilizavam o cronograma deles anual, extensivo, disponibilizavam os livros, as apostilas com exercício, com teoria. E aí vídeo, tinha uns amigos do grupo Medibulandos, na época, né, existe até hoje, eles disponibilizavam os logins, né, tinha gente que me deu um cursinho de matemática, de biologia, de história, então eu fui juntando, o pessoal me dava crédito de redação, que eu pedia mesmo, né, eu falava, não tem condições, se alguém puder me dar, vai me ajudar muito. Então a gente me dava os créditos de redação para corrigir nas plataformas de redação, e assim eu fui seguindo ao longo do ano. Então era, novamente, a rotina muito, muito exaustiva ao longo do ano. Mesma coisa daquele primeiro momento. Realmente ficava trancado no quarto. Então tinha um lugarzinho de estudar ali as coisas, tinha uma mesinha que eu tinha só para fazer simulado, tinha um cronograma detalhadamente exposto na porta. Então eu vivia ali no cursinho, dentro do meu quarto, né? Eu saía mais para comer, para beber água. Mas aí eu continuei morando em Campina Grande, né? Com esses meus colegas, a gente mudou de apartamento. Fiz o vestibular, né, do Enem, novamente com aquela ansiedade envolvida, era muito tenso pra mim, sabe? Era uma pressão enorme, assim. Era uma pressão que eu mesmo colocava em mim. Eu lembro que eu não tinha acertado muitas questões na época. Redação, eu achava que eu ia bem, eu acho que eu fui bem, tirei 900, 960, eu acho. Mas eu vi que não ia ser suficiente pra medicina, né? Que agora eu já sabia bem o peso que era a nota pra entrar no curso, né? Aí fiquei mal, fiquei bem triste, assim, tal, e minha mãe tentando ali aconselhar, mas o pessoal não sabia muito bem o que falar sobre o vestibular, né? Que não é a realidade de muita gente de lá, né? Eu sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia o que era. Mas então ali, fiquei triste e tudo mais, e falei, pô, beleza, tem que fazer o que agora? Voltar a estudar. Bom, simples e acabou. Quando eu decidi estudar mais um ano, que no caso seria o ano de 2020, conversei com a minha mãe, conversei com as pessoas que me ajudavam, perguntei se eu poderia, se eles conseguiriam continuar me ajudando, só que dessa vez eu queria morar na minha cidade, que lá o custo era muito menor. E por que isso? Ao longo de toda a minha trajetória, né, de estudos e tal, sempre foi tudo muito intenso. A rotina era muito intensa, e eu ouvia muitos comentários, né, a pessoa falando que eu ia ficar louco, que eu ia ficar doido, não sei o quê, e sempre me incomodou, sabe?
me incomodou. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo ali, mas quanto menos comentários negativos, assim, eu ouvisse, seria melhor pra mim. Por mais que minha família me apoiasse, né, eu tinha amigos, já falaram pra mim que, pô, você não vai conseguir, é muito difícil. Tive episódio de que, quando eu contei que ia prestar pra medicina, veio uma risada bem extenuante assim na minha cara. Então eu preferia não contar pras pessoas, né? Já ouvi comentários falando que eu tava dando despesa pra minha mãe, que era pra eu estar trabalhando. Então eu comecei a me isolar cada vez mais, focar mais nas minhas coisas, né? Decidi mudar pra minha cidade, falei pra pouquíssimas pessoas que eu tava lá. Realmente era absurdo, assim, que eu me isolava, né, das coisas. E aí boa parte do pessoal achava que eu tava em Campina Grande, estudando pro vestibular, só que eu tava em Monteiro. Ok. Nesse ano eu decidi fazer um pouquinho diferente, mudar a estratégia. E aí tinha um grupo de estudos no Facebook, que é o Medibulandos, né, existe até hoje. Eram indivíduos que estão ali na mesma realidade que eu. Então a gente sempre compartilhava as dores, os sofrimentos e as dúvidas lá. Por vezes eu ia desabafar, né, sobre essas questões pessoais e tal lá. E sempre recebia conselhos muito bons, assim. Era uma rede de apoio muito, muito grande. Fui lá para pedir material pro pessoal. E aí nesse grupo eu conheci duas pessoas que começaram a me incentivar a vir para São Paulo, né? Essas pessoas são daqui de São Paulo. Começaram a me incentivar a vir para São Paulo. Essas pessoas já tiveram contato com um cursinho grande daqui, né? Poliedro, Anglo, almejavam USP, almejavam Unifesp, Unicamp. E eu não sabia muito bem o que era essas faculdades, né? O que era esse cursinho, tipo, que é um cursinho bem mais estruturado do que aquele que eu vivi. E novamente fui sendo apresentado a um universo um pouco diferente, uma preparação muito mais planejada, né? E eu, cheio dessa vontade de querer sempre inovar no meu estudo, comecei a desejar aquilo, né? Pegava a rotina do cursinho dessas pessoas, tentei reproduzir em casa sozinho. Obviamente não deu muito certo, mas eu tentei. E aí uma dessas pessoas começou a me incentivar a ir para São Paulo. Falava, pô, você estuda muito até e tal, você se dedica bastante, você não vem para São Paulo prestar os vestibulares daqui. E aí, assim, eu não sabia o que era um vestibular, né, tradicional e tal, não tinha muito contato, na verdade. Meu contato era unicamente com o Enem. Então era um universo totalmente à parte para mim. E aí tem a questão, beleza, tem esse quesito e tem o quesito financeiro, né? Eu não estava em condições de pagar uma passagem para São Paulo, pagar um lugar para ficar em São Paulo, que aqui é tudo muito caro. E aí, obviamente, era uma questão que estava fora do meu alcance, né? E aí eu falei, não, obrigado pelo incentivo e tal, mas não dá, né? Eu não tenho condições. Só que aí a pessoa plantou essa sementinha na minha cabeça, né? E eu via, né, o vestibular, as coisas daqui como algo mais desafiador. Sempre me instigou essa vontade de querer correr atrás das coisas um pouquinho mais difíceis, sabe? Tipo, de me desafiar e tudo mais. Tendo a oportunidade ali, claro, de correr atrás daquilo. Então isso foi uma chavinha que virou assim pra mim e eu fiquei com aquela ideia por uns dias. E aí eu lembro que como eu morava sozinho, né, eu tinha direito ao Bolsa Família, que na época acho que era R$50, 60. E aí eu fiz o pedido, sem avisar pra ninguém, né, sem falar pra ninguém. E aí quando chegou a cartinha do Bolsa Família, e aí eu não lembro se eu tinha comentado com minha mãe a ideia de vir pra cá e tudo mais, mas eu preferi não falar pra quase ninguém, até ter ali a chance de realmente poder vir. E aí eu lembro que eu comprei a passagem, eu comprei a passagem para São Paulo, dia 13 de novembro, que é o vestibular. E aí eu comprei a passagem pro dia 12. Aí depois que eu comprei essa passagem, eu conversei com as pessoas sobre a possibilidade de vir pra cá. De arcar com custo e tal, não sei o quê, porque na época, novamente, eu recebia um dinheiro das pessoas, né, que me ajudavam. Foi uma loucura que eu fiz, tal, deveria ter conversado pelo impulso, foi o que aconteceu. E aí depois que eu comprei essa passagem, sentei, conversei com a minha mãe, expliquei. Ela ficou maluca, assim, né, tipo, brigou comigo, que eu fiz essa coisa sem falar nada. E aí, pô, São Paulo, né, um universo completamente diferente. Quando eu falei pra minha avó, então, ela surtou, porque na televisão mostra desastre e tudo mais, né, então falou que não queria que eu viesse, não era pra eu vir e tal. Mas mais por medo, sabe, do que poderia acontecer, eu sozinho aqui em São Paulo. Mas aí eu não parei, né? Continuei com a ideia, falei que eu estava estudando já para os vestibulares daqui. A parte do estudo meio que ficou um pouquinho desfocada nesse ano, porque eu fiquei bem ansioso com a possibilidade de vir para cá. E aí foi um ano, assim, não tão proveitoso no quesito de estudos, porque foi mais ansiedade em cima daquilo. Estudei por prova antiga e tal, da USP, então eu passava, sei lá, um mês corrigindo uma prova da USP, porque tinha muito conteúdo lá que eu não tinha ideia de como fazer. Foi novamente um período um pouco mais difícil, mas eu estava feliz com a possibilidade de vir para São Paulo. Na minha cabeça ia dar certo, né, de alguma forma. Nem sabia o que ia fazer aqui. Alguma dessas pessoas conversou com minha mãe, né, a mãe dessa pessoa conversou com minha mãe, disseram que eu poderia ir pra casa deles, ficar lá, mas aí, tipo, todo mundo meio preocupado, né, que ninguém me conhecia, minha mãe não conhecia eles não me conheciam, só conhecia virtualmente, acabei indo pra casa de uns familiares, que são daqui de São Paulo, e aí, beleza, vim pra cá, acho que dia 12 de novembro, maratona do vestibular, né, e tal, comecei a prestar os vestibulares, tudo novidade em São Paulo, nossa, é um mundo imenso aqui, né, cheio de oportunidades. Quando eu cheguei aqui, eu lembro, tipo, olhando no avião, assim,
Eu falei, pô, realmente eu quero ficar aqui, sabe? Eu não quero voltar. Eu comprei passagem de ida e volta, mas com aquele sentimento de que eu não queria voltar. Pô, eu quero ir lá e aproveitar a oportunidade que eu vou ter, estudar, me desenvolver e tudo mais. E aí, levei baque de todos os vestibulares, né, que eu prestei. Uma dessas outras pessoas tinham falado, né, que, pô, não conseguindo os vestibulares, você pode ir atrás de cursinho, de prova de bolsa e tudo mais. E foi o que eu fiz. Depois do meu último vestibular, eu comecei a ir para os cursinhos, né, uma dessas duas pessoas me ajudou, ela e a mãe dessa pessoa, né, me ajudaram bastante, assim, tipo, nesse começo, muito, muito mesmo, sou eternamente grato. Então eu fui com as pessoas visitar alguns cursinhos e tudo mais e pedi bolsa, né. Eu não tinha nota, não tinha dinheiro, o que eu tinha era minha história para contar. E aí acabou que ali no início de 2020, janeiro, fevereiro, eu fui em alguns cursinhos aqui de São Paulo, né, com essa pessoa, pedir, né, contar minha história e ver se tinha alguma luz ali, conseguir alguma bolsa de estudos. E aí nesses cursinhos, né, eu falei, olha, não tenho dinheiro, não tenho nota, né, para oferecer para vocês, tenho aqui a minha história e tal, e é com isso que eu queria bater um papo, né, pra ver se eu veria a possibilidade de bolsa ou de algum trabalho aqui para conseguir estudar, né, com vocês. E aí alguns cursinhos algumas pessoas não foram tão legais, mas aí eu soube de 2 processos seletivos, né, que ofereciam bolsa para você trabalhar como monitor e ganhar a bolsa de estudos em troca, o Ângulo e o Poliedro. Aí no Ângulo eu entreguei o meu currículo, era um emprego de fato. Então toda essa minha trajetória, das coisas que eu passei, coloquei nesse currículo. E aí também teve o Poliedro, tiveram várias etapas, eram, sei lá, mais de 1.000 pessoas concorrendo ou mais. Era nessa casa dos 1.000, concorrendo a 6 vagas, se eu não me engano. E aí foram 3 etapas. Primeira etapa era a prova, então você fazia a prova lá, que era estilo Enem, FUVEST, para você conseguir uma pontuação mínima. Passou para a segunda etapa, foi uma dinâmica em grupo, e aí nessa dinâmica em grupo foi muito, muito bom, assim, porque eu consegui envolver minha história ali. E aí a terceira dinâmica foi uma entrevista, que durou acho que umas 3 horas. Perguntava muito sobre a sua condição financeira, porque a partir do momento que você começasse o trabalho lá, você não podia desmarcar, né? Não podia falar, pô, eu não tenho condição de hoje, não moro longe, né, e tal. Então tinha um cuidado muito grande com isso. Era meu sonho estudar no Poliedro, que era o único que eu conhecia. Mas aí eu tinha entregado o meu currículo no Ângulo. Os outros cursinhos falaram que não tinha, né, a possibilidade de dar a bolsa. Tinha um cursinho que falou que ia esperar as matrículas acontecerem, e aí o diretor ia entrar em contato comigo caso ele pudesse ofertar essa bolsa, né, dependendo da quantidade de alunos. Beleza, ficou uma cartinha na manga ali. Mas enquanto isso eu continuava. E aí desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei na casa desses familiares. Acho que eu demorava 1 hora de ônibus para chegar no metrô lá na linha vermelha, que era muito longe, até chegar aqui no centro. Então demorava umas 2 horinhas aí de ida e mais 2 horas de volta, no mínimo. E aí tinha um custo de passagem e tudo mais, que eram uns 300, 400 reais no mês, que era basicamente o dinheiro que eu tinha, né, que o pessoal me mandava. Eu cheguei aqui em São Paulo com 500 e pouquinho, 536 reais, mais ou menos, que foi o montante que eu trouxe. Não lembro se eu tinha muito dinheiro guardado lá da farmácia, mas acho que tinha. Então parte eu usei para quitar a passagem, né. Recebi outras ajudas também para quitar essa passagem e tudo mais. E meu padrasto me ajudou muito também nessa época. Era uma das pessoas que me ajudava bastante assim, na família, né? Me ajuda até hoje. Eu vi que estava bem ruim para mim ficar morando longe daqui do centro, sendo que tudo estava acontecendo aqui. Seria um pouquinho insustentável seguir a rotina do cursinho morando tão longe, né? Porque ia demorar, sei lá, que ia ter uns 4 horas de trajeto. E eu também estava sentindo um pouco incomodado de estar incomodando, né? Familiar ali e tal, no ambiente. A minha proposta inicial era ficar ali um mês só, né? E eu decidi procurar um lugar aqui no centro de renda. Recebi uns 400, 450 do pessoal que me ajudava. E aí eu consegui um lugar no bairro Paraíso, 400 reais o aluguel. Gigante, era uma mansão. Tinham vários quartos, tipo, muitos quartos entulhados, assim, sabe? Subsolo e tal, era bem bizarro. Assim. Era um pouquinho insalubre, muito desorganizado lá. Muito desorganizado. Pra vocês terem ideia, eu nem contei pra minha mãe que eu tava nesse lugar. Tipo, ela achava que era outro lugar, mais organizado. Mas nunca mostrei foto pra ela desse lugar. Pra minha avó, porque eu sabia que eles não iam ficar bem com aquela situação, né? Mas eu prometi pra mim mesmo, ficar aqui só um mês e tal, porque vai dar certo os cursinhos lá. E aí, inocentemente, eu achava que só com essa renda de 400 e poucos reais eu iria conseguir me manter em São Paulo, que não é a realidade. Fiquei nesse lugar, e por mais que o ambiente não fosse tão agradável, tipo, as pessoas lá foram incríveis. Eram pessoas que estavam em situação de saíram de casa e foram morar em qualquer lugar, e trabalhavam também. Me ajudaram bastante, então era uma parceria muito grande. Eu lembro que eu tinha impressora, né, que eu ganhei, queria imprimir alguns currículos para 2 das pessoas que estavam lá no quarto comigo, que eram 4 no mesmo quarto, era bem pequeno o quarto, e elas conseguiram emprego, foi muito bom ter deixado essa sementinha lá. Um certo dia, saiu o resultado, né, ligaram pra mim, eu tinha passado no Poliedro. Teve um probleminha nessa época, porque eu precisava de dinheiro. Eu percebi que eu não conseguiria sobreviver em São Paulo com 400 reais, e no Poliedro eles não davam salário. Eles davam material de estudos, tudo ali que você precisava para estudar, mas não tinha uma renda envolvida. Por mais que agora eu estivesse mais perto, precisaria comer bem, né, e tal, porque nessa época aí que eu fiquei, acho que 28 dias
nesse local por R$ 50 no mercado, é o que pro mês inteiro. Eu ia lá pegar tudo que tava mais barato, eu tinha coisa perto da data de vencimento, que era o que eu podia arcar ali naquele momento, né? Então, e eu não falava nada disso pra ninguém, pra não preocupar ninguém, sabe? Foi uma época um pouco difícil. Eu passei fome, não passei nada, mas foi um pouquinho difícil. Tive que rejeitar aí o poliedro, e aí saíram os resultados, né? Eu tinha passado no ângulo, e aí saiu o resultado do ângulo, eu tinha passado lá também. Embora eu quisesse muito poliedro, o ângulo era a melhor escolha pra mim, porque eles davam salário, davam um plano de saúde, dava um almoço lá no cursinho, então eu poderia fazer minha vida ali, e não ter esse peso mais da questão financeira, que era o que mais, ao longo da minha vida inteira, né, sempre pegou. E aí, uma dessas pessoas, que é a mãe dela, né, que me ajudaram bastante ao longo dessa época, tinha ido olhar uns pensionatos lá perto do ângulo, na rua do ângulo, e a gente encontrou um pensionato, tinha ali um quartinho legal, bem apertadinho, tava ótimo, e ali eu conseguia me manter, eu tava ali sendo independente financeiramente. O pessoal continuava me ajudando, porque eles sabiam que era um peso enorme trabalhar aqui, ter uma renda e tudo mais, então, que eu não gastava, eu juntava, mas o gasto era muito grande. E aí isso foi em fevereiro, acho, de 2021, né, todo esse acontecimento. Entrei no ângulo, segui ali a rotina, um mês, pouquinho, chegou o Covid no Brasil. E aí vai todo mundo ficar em casa, né, com medo absurdo deles me demitirem, né, porque eu não estava fazendo nada mais no ângulo presencialmente, que não podia, nossas atividades eram presenciais, e aí o meu chefe, teve um dia que o meu chefe me ligou, aí o medo, né, tanto que eu falei pra ele, não me demite não, que eu não quero voltar e tal. E aí ele começou a rir e falou, não, a gente não vai demitir vocês, estou avisando que não fiquei esse período de inatividade, mas a gente vai continuar mantendo o salário, o emprego de vocês, tudo bonitinho. Ficar em casa, a pensão, estudando e recebendo salário, foi excelente para mim. O cursinho começou a ter aulas online, estava tendo as mesmas condições de acesso que todos os outros, e com a rotina sem trabalho. Então, aproveitei ali do ano inteiro, né? No finalzinho do ano a gente começou a fazer algumas atividades só, mas não atrapalhou tanto. E aí, no fim desse ano, prestei os vestibulares, prestei todos os vestibulares, né? Que eu falei, mesmo que seja vestibular longe daqui, eu vou prestar, porque pelo menos me dá uma experiência de prova. Uns 12, 13 vestibulares no total. Eu fui muito bem, assim, em todos eles. Na USP eu não passei por 2 pontos para a segunda fase, né? Aqui tem a primeira fase, a segunda fase. Pra Unifesp, que é a que eu tô hoje, né? Eu lembro que eu não passei, acho que por 3 pontos. E aquilo me derrubou. Nossa, deu uma derrubada, porque eu tava apostando muito na Unifesp em si, que é uma prova que eu gosto de fazer, eu sempre gostei de fazer. No ano seguinte, a pandemia já deu uma amenizada, a gente voltou às atividades presenciais. E aí, obviamente, veio um estresse maior envolvido, porque era a rotina de trabalho. Por mais que lá fosse bem tranquilo, eu conseguisse estudar lá, o expediente que eles deixavam, eles até falavam pra gente fazer isso, né, aproveitar o tempo, foi mais cansativo do que o ano anterior, né, porque eu saí de um ano que eu não estava fazendo nada para um ano que voltei a trabalhar e estudar. Mas aí, sem reclamar, né? Agradecer pela oportunidade que eu estava tendo e bola pra frente. Como nesse segundo ano eu já estava com uma ótima base, né? Eu comecei a focar muito mais em prova. E quanto a método de estudo e tudo mais, eu faço outro vídeo comentando. E aí chegou no fim do ano, eu tinha prestado os vestibulares novamente, não tinha ido muito bem em quase nenhum. Fui melhor nas dissertativas, nas escritas, pior nas objetivas. E a Unifesp era meu último suspiro que eu tinha. Porque depois de 2 anos, o contrato com o cursinho ia acabar. Por mais que eles tivessem me oferecido bolsa lá e tal, né, eu ia perder minha renda. E aí eu peguei um mês de férias que eu tive, acho que aí, ali em dezembro mesmo, eu falei, bom, vai ser o meu último, né, minha última chance, assim, vou dar meu máximo para estudar para a Unifesp, então eu peguei uns 13 anos de prova antiga, cada prova dura 8 horas ali, né, para fazer, fiz no longo do mês inteiro, minha mão ficou até torta, assim, o dedo ficou torto de tanto que eu escrevi redação ali, a roda, e era o dia inteiro. Aí nessa época eu tinha saído da pensão e fui dividir apartamento com outras 2 pessoas. Na pensão estava um pouquinho insustentável de ficar lá, estava muito desorganizado e tudo mais. E aí fiz a Unifesp, estava ali muito mais ansioso do que o ano anterior, muito mais tenso, porque eu coloquei esse peso de que era a minha única chance, né? A prova foi muito ansiosa para mim. Saí do vestibular, já planejando o ano seguinte, o que eu ia fazer e tudo mais. Eu já fui no cursinho pedir bolsa de novo, falaram que estava tudo certo, e eu consegui. Me deram até a possibilidade de almoçar lá também. Lá eu criei uma família mesmo, sabe? Me ajudaram muito, imensamente. Tanto que a minha ex-chefe foi quem ligou pra minha mãe pra falar que eu passei. E aí eu comecei uma nova rotina, nova organização, porque eu tinha certeza que não ia dar certo. Aí de repente passei. E aí eu lembro que quando saiu o resultado, eu tava no trabalho, né? E eu olhei assim de relance, né? Tava todo mundo esperando. Todo mundo esperando esse resultado pra ver se eu tinha passado e tal. Foi uma comoção grande, assim, sabe? Foi muito bom. E aí, de relance, quando eu vi, eu falei, tô na posição 14 mil, fiquei depressivo ali, 2 minutinhos. E aí, depois eu olhei de novo e eu vi que eu tava na posição 14, na verdade, no 14º. Tinham chamado 10 pessoas, eu tava ali em 14º, e pelos anos passados, com certeza ia rodar a lista, né? Pra segunda chamada, eu já iria passar. Mas aí criou aquela ansiedade, né? E tal. Eu falei, beleza, não é garantia, vou continuar estudando. Um período muito ansioso, porque, sei lá, 2 semanas seguintes,
já iria sair o resultado da segunda chamada. Aí eu fui atrás das pessoas que estavam na lista, perguntar se ia ou se não ia, né? Realmente para a Unifesp, se ia para outro lugar. E aí consegui um número bom de pessoas que falaram que não iam, mas a certeza mesmo só vem quando você vê o seu nome ali na lista de aprovado. E aí já tinham me colocado no grupo da faculdade, valores e tudo mais, e veio aquela energia, começou aquele tumulto de emoções dentro de mim e tal. Eu não tinha falado ainda para o pessoal da minha cidade, né? Poderia dar errado, né? Eu queria dar essa falsa esperança. E aí no dia que foi sair o resultado, ansiedade o dia inteiro, e não sai resultado, não sai resultado. Eu, minha chefe, os meus colegas lá de trabalho, né? Todo mundo ali esperando o resultado sair. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, tava numa mesinha conversando com uma amiga minha, de repente ela grita, saiu, Fagner, saiu o resultado. Veio um boost, assim, tipo, uma vontade de correr, de gritar, sabe? Aí eu nem tinha visto ainda o resultado. Aí eu peguei meu celular, fui lá até minha ex-chefe, e aí eu falei, olha aí. Ela foi, abriu, olhou pra mim. Aí eu vi o resultado, eu vi meu nome ali. Aí na hora, deu um apagão, assim, em mim, sabe? Eu sentei, nem sei se chorei e tal, só deu um alívio. Tirou um peso de anos, assim, das minhas costas. Todo esse tempo, toda essa trajetória, tinha se concretizado ali. Então veio, aí saiu o pessoal da secretaria, dos outros ambientes, vieram me abraçar. Aí já veio gente com maquininha pra cortar meu cabelo, já veio gente com tinta, isso. E aí essa minha ex-chefe, né, ela ligou pra minha mãe, como se fosse alguém, né, me procurando e tal, e contou pra ela que eu tinha passado na Federal aqui de São Paulo, de Medicina, minha mãe começou a chorar na hora. Em 20 minutos minha mãe já tinha falado pra cidade inteira que eu tinha passado. E essa é a minha trajetória desde o início lá, que eu me conheço por gente, até a chegada, a aprovação no curso de Medicina, tá? Depois da aprovação vieram outros desafios, outros percalços, outras dificuldades, mas também muita alegria envolvida, né? Porque foi um sonho, foi algo sonhado por muita gente em conjunto. Claro, eu estava ali na linha de frente, né, percorrendo as pedrinhas que estavam acontecendo, mas se não fossem todas as pessoas que eu contei para você, eu não quis dar nomes para não expor ninguém nem nada, dificilmente eu ia estar aqui, né? Principalmente minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha outra mãe, que eu não gosto de chamar de madrasta, minha avó, meu avô, todas as outras pessoas que me ajudaram ao longo dessa caminhada, eu agradeço imensamente, fazem parte da minha história e com certeza eu vou dar esse retorno para eles, para outras pessoas, enfim. E aí hoje, né, felizmente, eu tô num ambiente muito diferente do que aquele ambiente que eu cheguei, né, que eu cheguei sem nada, basicamente, só com R$ 536, sem perspectiva do que iria acontecer. Tava com a força de vontade ali, aquela garra pra correr atrás, mas não sabia de fato até onde ia chegar. E hoje eu tô no meu apartamento, alugado, né, mas é meu apartamento, enquanto eu pago o aluguel. Tô com uma condição financeira legal, recebo o bolsa da faculdade, consigo fazer minhas coisas, falta nada. Tô num relacionamento excelente com meu namorado, né, que me ajudou durante todo esse trajeto também, principalmente no quesito emocional. Quase todo dia eu chegava surtando em casa, pela dificuldade da rotina, né. Então, tô bem realizado, assim, sabe. Foi um pontapé inicial que eu dei lá atrás, que eu não sabia que ia me gerar tantas mudanças como geram hoje e continuam gerando. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, agradeço imensamente a companhia, né? Foi um prazer para mim compartilhar minha história com vocês. Não foi uma rotina fácil, não foi uma trajetória fácil, mas eu queria mostrar para vocês que, assim, é possível, né? Não chegar com aquele papo de meritocracia, porque cada indivíduo vai ter sua dificuldade, sua realidade diferente, seu contexto diferente. A gente tentar trabalhar com as oportunidades que estão acontecendo ali. Por mais difícil que sejam, vários contextos e tudo mais, é a gente pensar naquele sonho que a gente está querendo percorrer, seguir, ver se tem ali, mesmo que aparentemente não apareçam, né? Algumas pessoas que possam nos ajudar, alguma pessoa que tentar agarrar a oportunidade que vier a aparecer ali. A oportunidade, a preparação, em algum lugar a gente chega. E essa é a ideia que eu queria trazer para o vídeo, principalmente. Deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo com pessoas, né? Eu acho que é isso, né? O compartilhamento de ideias, compartilhamento de histórias inspiram a gente cada vez mais. Eu já cheguei a encontrar pessoas de histórias que eu li há 6 anos, há 7 anos, né? Que hoje estão formadas na USP, eu consegui encontrar essas pessoas e falar isso, né? Pô, você me ajudou, tal, nem imaginava que ia estar aqui hoje. Então, é esse meu propósito, transmitindo detalhadamente tudo o que aconteceu comigo, tá? Espero que vocês gostem. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no X. Tem um grupo do Telegram que eu criei, né, para a comunidade aqui do canal, principalmente para o pessoal que gosta de vídeo estudar ao vivo aqui comigo. Vou criar um grupo no WhatsApp também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, te ajudou, te trouxe ali alguma esperança, né? Principalmente se você é um vestibulando, seja de medicina, seja de outro curso, peço que, por favor, compartilhem, né, com os amigos, com colegas de estudo, se inscrevam aqui no canal, deem like no vídeo, compartilhem para ajudar a gente, né, a crescer cada vez mais. Então, muito obrigado pela companhia, espero vocês no próximo vídeo e até lá!